Epistemologia e a teoria do conhecimento científico. A epistemologia é um campo da filosofia que se dedica ao estudo do conhecimento e busca compreender sua natureza, origem e limitações. Dentre as diversas áreas de investigação da epistemologia, destaca-se a teoria do conhecimento científico, que busca compreender os fundamentos, os métodos e os critérios de validação do conhecimento produzido pela ciência. A teoria do conhecimento científico é baseada na premissa de que o conhecimento científico é distinto de outras formas de conhecimento, como o senso comum ou conhecimento religioso. A ciência busca uma compreensão sistemática e objetiva da realidade, utilizando métodos rigorosos de investigação como a observação, a experimentação e a análise crítica. Uma das questões centrais na teoria do conhecimento científico é o problema da justificação. Como podemos justificar a validade e a confiabilidade do conhecimento científico? Diversos filósofos propuseram abordagens para responder a essa questão. Por exemplo, Karl Popper argumentou que o conhecimento científico deve ser testado por meio de experimentos e observações, e que sua validade depende da possibilidade de ser refutado. Segundo Popper, uma teoria científica é considerada válida quando resiste a tentativas de refutação. Outra abordagem importante na teoria do conhecimento científico é o falsificacionismo de Henri Lakatos, que propõe que a validade de uma teoria científica está relacionada à sua capacidade de fazer previsões corroboradas pelos fatos observados. De acordo com essa visão, a ciência avança por meio da tentativa de refutar teorias existentes e desenvolver novas teorias que melhor se ajustem aos dados empíricos. Além disso, a teoria do conhecimento científico também aborda a questão da demarcação, ou seja, como distinguir o conhecimento científico do conhecimento não científico. Essa demarcação é crucial para estabelecer os critérios de validação do conhecimento científico. Uma abordagem amplamente aceita é o critério da falsificabilidade, que defende que uma teoria científica deve ser formulada de maneira que seja possível testar sua validade por meio da observação empírica. Teorias que não podem ser testadas ou refutadas empiricamente são consideradas não científicas. No entanto, é importante reconhecer que a teoria do conhecimento científico está em constante evolução e debate. Diversos desafios têm sido colocados à teoria, como a influência de valores e interesses na produção científica, a replicabilidade de experimentos e a natureza contingente e revisável do conhecimento científico. Em conclusão, a teoria do conhecimento científico é uma área da epistemologia que busca compreender os fundamentos, os métodos e os critérios de validação do conhecimento produzido pela ciência. Diversos filósofos têm proposto abordagens para justificar e distinguir o conhecimento científico, como o critério da falsificabilidade e a ideia de que a validade científica depende da capacidade de refutação e corroboração empírica. No entanto, a teoria do conhecimento científico não é um consenso absoluto, e o debate filosófico continua em busca de respostas mais abrangentes e precisas. Um dos desafios enfrentados pela teoria do conhecimento científico é a questão da indução. Como podemos justificar a generalização de observações particulares para afirmações universais? A indução é um componente essencial do método científico, pois a partir de um número limitado de observações, busca-se estabelecer padrões e leis gerais. No entanto, o problema da indução surge ao questionarmos a validade lógica desse tipo de raciocínio. O filósofo David Hume argumentou que a indução não pode ser logicamente justificada, pois não há uma relação necessária entre as premissas particulares e a conclusão geral. Mesmo que tenhamos uma quantidade enorme de observações consistentes, sempre existe a possibilidade de novas observações contradizerem a conclusão. Portanto, a indução é um desafio constante para a teoria do conhecimento científico. Outra questão relevante é a influência de valores e interesses na produção científica. Embora a ciência seja considerada uma empreitada objetiva e imparcial, diversos estudos têm evidenciado a presença de vieses e interesses que podem influenciar a seleção, interpretação e publicação dos resultados científicos. Esses vieses podem comprometer a validade e a confiabilidade do conhecimento científico, colocando em xeque a ideia de uma busca puramente objetiva pela verdade. Além disso, a replicabilidade de experimentos tem sido um tema amplamente discutido. A reprodução de estudos científicos por outros pesquisadores é um elemento fundamental para verificar a validade e a confiabilidade dos resultados.
No entanto, alguns estudos têm mostrado dificuldades na reprodução de experimentos, levantando dúvidas sobre a replicabilidade e a robustez de certas descobertas científicas. Esse desafio coloca em evidência a importância da transparência e da integridade na prática científica. Outro aspecto a ser considerado é a natureza contingente e revisável do conhecimento científico. A ciência está em constante evolução, sujeita a revisões e atualizações à medida que novas evidências e teorias surgem. O conhecimento científico não é um conjunto estático de verdades absolutas, mas sim um processo dinâmico de construção e reconstrução do entendimento da realidade. Essa característica da ciência é essencial para sua capacidade de progredir e se adaptar a novos desafios e descobertas. Em suma, a teoria do conhecimento científico na epistemologia aborda os fundamentos, os métodos e os critérios de validação do conhecimento produzido pela ciência. No entanto, ela enfrenta desafios como o problema da indução, a influência de valores e interesses na produção científica, a replicabilidade de experimentos e a natureza contingente e revisável do conhecimento científico. É por meio do contínuo debate e aprimoramento dessas questões que a teoria do conhecimento científico busca fornecer um arcabouço sólido para a compreensão e o avanço do conhecimento científico. O estudo da epistemologia e da teoria do conhecimento científico é fundamental para uma reflexão crítica sobre o processo científico e para o desenvolvimento de uma postura rigorosa e fundamentada diante das descobertas e afirmações científicas. A epistemologia nos lembra que o conhecimento científico não é uma verdade absoluta, mas sim uma construção humana em constante aprimoramento. Ela nos convida a questionar, analisar e revisar constantemente as teorias e os métodos científicos, a fim de garantir a confiabilidade e a validade das descobertas. Através desse processo, podemos buscar uma compreensão mais profunda e precisa da realidade que nos cerca. A teoria do conhecimento científico também nos alerta para a importância do rigor metodológico e da objetividade na prática científica. Ela nos lembra que a ciência é baseada em evidências empíricas e requer uma abordagem sistemática e imparcial. A influência de valores e interesses na produção científica é um desafio que deve ser reconhecido e mitigado, garantindo assim a integridade e a credibilidade do conhecimento científico. Além disso, a questão da replicabilidade dos experimentos nos recorda da importância da transparência e da verificação mútua na ciência. A reprodução dos resultados por outros pesquisadores é essencial para confirmar a validade das descobertas e fortalecer a confiabilidade do conhecimento científico. Esse processo garante a revisibilidade e autocorreção da ciência, permitindo a identificação e correção de eventuais erros ou vieses. Por fim, é fundamental compreender que o conhecimento científico não é estático, mas sim dinâmico e sujeito a revisões. A natureza contingente do conhecimento científico implica que novas descobertas, teorias e evidências podem levar a uma reavaliação e reestruturação dos paradigmas científicos estabelecidos. Essa flexibilidade e adaptabilidade da ciência são essenciais para sua capacidade de progredir e responder aos desafios e questionamentos que surgem ao longo do tempo. Em conclusão, a epistemologia e a teoria do conhecimento científico desempenham um papel crucial na compreensão dos fundamentos, métodos e critérios de validação do conhecimento científico. Essas áreas nos ajudam a refletir sobre os desafios e as complexidades envolvidas no processo de obtenção do conhecimento científico, tais como o problema da indução, a influência de valores e interesses, a replicabilidade dos experimentos e a natureza contingente do conhecimento. Por meio de um contínuo debate e aprimoramento dessas questões, podemos fortalecer o entendimento e a confiabilidade do conhecimento científico, contribuindo para o avanço da ciência e seu impacto na sociedade.